Olha, chegou agosto, mês dos pais, e vamos aproveitar para falar sobre a importância da figura paterna na nossa vida. Nossa convidada é a psicóloga Júlia Arnaud, que tem um encontro marcado aqui mensalmente com a gente. Ela que é especialista em neuropsicologia. Bom dia, Júlia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui de volta. Seja muito bem-vinda. Sempre uma alegria recebê-la e aprender, bastante aí sobre saúde mental com as suas orientações. E hoje, Júlia, explica para a gente aqui qual é a importância do pai e da figura paterna para os filhos. Pronto. A gente precisa primeiro contextualizar também, no sentido de qual era a figura, qual era o papel dos pais antes, na sociedade antigamente. A gente vê que hoje em dia os pais eles estão um pouco mais participativos na criação dos filhos, Esses que conseguem realmente conviver com os filhos. Após a mulher ter entrado no mercado de trabalho, a constituição ali de família e os papéis, eles foram sendo moldados, Então, por exemplo, hoje a gente percebe que o pai dá banho, que o pai leva para a escola, que ele vai na reunião, E antes era uma função unicamente da mulher, não é? Exatamente. Então, tem esse lado também, Conforme as coisas foram evoluindo e a gente foi mudando, esses fatores, eles também foram sendo desenvolvidos. Mas o papel do pai em si, Regiane, ele tem muito a ver com a lei e com a ordem. Enquanto a mãe, ela tem a ver com esse cuidado, com esse afeto, com a questão do alimento em si, não que a mãe também não possa, em alguns momentos, educar de uma forma mais incisiva, mas o pai em si é que retém essa figura de lei e ordem na nossa vida. Então, essa seria a função central. E na ausência, do pai biológico, quem assume essa função é a figura paterna, Explica pra gente quem que pode representar a figura paterna na vida das crianças, dos filhos de uma forma geral. Pronto. Quando a gente fala dessa falta, da figura paterna, que é uma realidade, como a gente vai falar mais pra frente, a ideia é que essa criança, ela tem uma figura masculina como referência. Porque por mais que você não tenha ali o pai biológico presente, por mais que isso não seja possível, mas essa ideia de referência masculina é muito importante para a formação da personalidade da criança. Então, a falta dessa referência masculina, dessa referência paterna, que muitas vezes pode não estar ligada ao pai biológico, mas que pode ser um avô, um tio, alguém mais próximo realmente que faça parte da vida dessa criança, é muito importante para a formação da sua personalidade e para proporcionar aquilo que, teoricamente, seria o papel ali do pai. Então, essa referência masculina ela é muito importante para a formação da personalidade. Eu conheço uma amiga que ela falou que a figura paterna que o filho dela tem é um amigo dela, Então, não é, e ele tem um pai biológico, mas ele não tem convívio. Exatamente. E a figura paterna é esse amigo, da mãe. Então, esse pode ser representado por várias, ali, pessoas que sejam próximas, Sim, porque é uma questão de referência masculina mesmo na vida dessa criança, Não necessariamente, porque como a gente estava falando, a formação do vínculo, ela se dá através dessa convivência. Então, às vezes, até existe um pai biológico, mas não existe convivência, não existe formação de vínculo, não existe apego, E para que isso seja influenciado na formação da personalidade da criança de uma forma positiva, é necessário que exista presença, que exista vínculo, que exista troca. Perfeito, perfeito. Olha, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, somente de 1º de janeiro de 2021 e 1º de janeiro a 1º de janeiro de 2022, apenas um ano, 167.364 crianças teriam sido registradas sem a filiação paterna. Essa é a realidade do país, tá? Em Roraima, no ano passado, foram 1.421 casos de registro de nascimento sem o nome do pai da criança, sendo 1.219 foram aqui na capital mesmo, E esse ano de 2022 já foram 221 crianças registradas em Boa Vista com o pai ausente. Agora, Júlia, fala pra gente quais são as consequências da ausência do pai e de uma figura paterna na vida de uma pessoa. Traz prejuízo aí para a saúde emocional dos filhos? Sim, traz prejuízo, porque a gente sempre costuma dizer dentro da psicologia que pai e a mãe, essas figuras de pai e mãe, eles servem como a base. Eles são a base, de fato, para a formação da nossa personalidade. Então, tem a ver com uma questão de estrutura.
E como toda estrutura precisa de uma base, quando falta uma delas, então existe um vácuo ali, né? Existe uma quebra. Então, a gente fala que a importância da figura paterna tem a ver com segurança, com autoestima, com confiança. Então, não ter essa figura masculina, não ter essa referência, acaba influenciando, inclusive existem pesquisas que comprovam que a ausência paterna, ela está correlacionada à obesidade infantil, à delinquência. Então, porque, como a gente havia falado, a figura masculina representa lei e ordem, né? Inclusive, o Datafolha, numa pesquisa de 2017, com alguns detentos da FEBEM, né? Que é um lugar educacional para menores, comprovou que 70% dos que estavam ali, eles não tinham a figura masculina presente, a figura paterna presente na sua vida. Isso, gente, não é uma regra. A gente não está falando aqui que quem não tem, né, um pai presente, ou que mães que exercem essa função não vão conseguir dar conta de criar, né, indivíduos bem estruturados. Não é isso. Mas que sim, existe uma influência negativa dessa falta, dessa ausência paterna na vida das crianças e dos adolescentes. E aí que influencia na saúde mental, né, das pessoas, né? Exatamente. Olha, como vimos no Brasil, muitos filhos são registrados somente com o nome da mãe. Realidade triste essa, né, gente? Que tristeza. E além disso, muitas famílias são chefiadas somente pela mãe. Júlia, o que essa mãe, né, pode fazer aí para ajudar os filhos que com certeza sentem, né, a ausência, né, do pai? Sim, a primeira coisa que a gente sempre indica, Rejane, é não fazer alienação parental também, né? Que muitas vezes acaba acontecendo, que é aquela coisa de não ficar falando mal do pai para a criança, né? Não ficar denegrindo a imagem do pai para a criança. Então é importante responder com sinceridade. A gente indica que, por exemplo, a partir dos 4 anos, a criança ela já consegue ter um discernimento no sentido de entender algumas coisas que são explicadas para ela. Então, quando alguma criança pergunta cadê o pai, né? Por que o pai não está ali? Essa mãe, ela já pode, num primeiro momento, ir explicando a partir daquilo que a criança pergunta. Ela não precisa se aprofundar muito no assunto. A gente sempre precisa se ater àquilo que a criança quer saber no momento. Então, se a criança pergunta, faz questionamentos desse tipo, é importante que a mãe responda com sinceridade, que ela também não sabe por que ele não está ali, mas que eles podem perguntar dele juntos, né? Ou explicar que, de fato, o pai não está presente e aí explicar o motivo real daquilo ali, né? Que não foi possível, claro que de uma forma lúdica também. Não ficar colocando para a criança, que isso acaba acontecendo muito e a gente vê bastante nos consultórios, que o pai não quer saber dele, que o pai abandonou, que ele é um irresponsável, né? Porque todas essas questões vão sendo internalizadas pela criança e isso vai influenciando de uma forma negativa no autoconceito que ela vai ter dela mesma. Inclusive, um sentimento de culpa muitas vezes é instalado nessa fase. E a criança acaba achando que foi por culpa dela, que muitas vezes o pai não permaneceu, né? E acaba criando ali um sentimento de revolta, e isso influencia também na fase da adolescência, e inclusive influencia nos transtornos que a gente costuma falar de personalidade, opositores. Crianças que, por exemplo, são muito difíceis de lidar, que ficam desafiando o tempo todo, justamente por conta dessa revolta, desse sentimento de inferioridade, de culpa. E também a rejeição. A rejeição, exatamente. Então tem que ter muito cuidado, porque nessa hora de você explicar, não denegrir e não colocar isso para a criança realmente, porque pode ser internalizado por ela de uma forma muito negativa. Então, parar e pensar nessa criança primeiramente, isso, né? Exatamente, porque a gente tende, muitas vezes por conta da chateação, né, da raiva do outro ali, projetar isso também na criança, e isso não é saudável. E incluir essa criança na conversa, realmente conversar com ela de uma forma clara, de uma forma objetiva, explicando, mas se atendo ali àquilo que ela pergunta no momento. E conforme ela for crescendo, né, e for tendo mais capacidade de discernir e de entender mais coisas, você ir explicando de uma forma gradativa. E isso é tão sério, né, Júlia? Porque a gente não consegue mensurar, né, qual o prejuízo que a gente traz para a vida de uma criança, né? Somente com essa questão da alienação parental, né? Sim, inclusive a gente tem pesquisas... fala tanto, eu amo minha filha, eu amo meu filho, e a gente não percebe que isso traz muito sofrimento. Sim, inclusive a gente tem pesquisas que comprovam também como
a figura masculina, nesse caso, que é a figura do pai ali, influencia também nas escolhas amorosas das filhas na vida adulta. Então, Verdade. tem muita coisa envolvida. Essa ausência e também a forma como essa ausência é trabalhada também é muito importante. Porque não é só a ausência em si que traz prejuízo, mas também a forma como ela é encarada por essa mãe, né, por essa família e por essa criança. Porque o fato de não ter um pai presente, em muitos casos a gente não consegue mudar. Mas a forma como a criança vai internalizar isso, a gente consegue. Perfeito, perfeito. Agora são 10h18. Estamos falando com a psicóloga Júlia Arnaud, falando sobre a importância da figura paterna aqui na nossa vida, né? Júlia, quais são as orientações que você deixa agora para aquele pai, né? Por exemplo, que é nosso ouvinte, está curtindo o programa agora e que ele esteja talvez ausente do filho, né? Fala pra gente, é possível, né, estabelecer ou restabelecer esse vínculo perdido? Sim, é possível. Como a gente estava falando no início, a questão do vínculo se dá através da convivência. Né? Então, a gente sabe também que com a correria do dia a dia, muitas vezes, os pais não conseguem estar tão presentes na vida dos filhos. Em aspecto de tempo de qualidade, né, que a gente fala, de passar um tempo junto. É verdade, interessante a gente reforçar sobre isso, porque às vezes a gente quer forçar, né, como a gente presenciou isso muitas vezes, forçar um vínculo, né, de uma criança com o seu genitor puramente por questões biológicas, e não é assim. Não é assim. Como a gente viu aqui, né, outras figuras masculinas podem assumir aquela essa figura, referência, né? Exatamente. Então, o que a gente indica? Como havíamos falado, antigamente o papel do pai ficava só naquela questão do provedor. Exato. Né? E não é mais assim. Então, para você se fazer presente, não necessariamente você precisa ter muito tempo junto, mas o tempo junto que você passa ter qualidade. Então, às vezes, você se interessar realmente pela vida do seu filho, perguntar como que tá na escola, o que ele gosta de fazer, quais são os hábitos dele, como que é a rotina dele, entendeu? Então, se interessar realmente pela vida dessa criança e desse adolescente, porque é isso que faz com que essa formação de vínculo vá sendo realmente fortalecida. Essa coisa do você só chamar atenção, né? Do você só querer ver de vez em quando para fazer uma coisa e outra. Não, mas e a conversa? E o se interessar pela vida do outro, né? Isso é muito importante. Então, para resgatar esse vínculo, é necessário essa participação. Para a criança e para o adolescente sentir que interessa, entendeu? Que você se importa. E a pessoa se sente importante realmente, Exatamente. né? E agora, quais as orientações que você deixa, né, para os filhos, né, que de certa forma trazem consigo cicatrizes emocionais pela ausência desse pai, dessa figura paterna, né? É possível a gente ressignificar essas questões aí, não é? Porque é uma parte muito importante da vida, né? Com certeza. A gente sempre fala como a psicoterapia é importante, né, Regiane? Porque, mais uma vez frisando, todos nós temos problemas, né? Problemas familiares, muitas vezes, problemas nos nossos relacionamentos. Não existem também pai e mãe perfeitos que supram todas as nossas necessidades emocionais. Então, quando você perceber que realmente tem questões mal resolvidas, que tem questões mal elaboradas, que muitas vezes influenciam também na forma como você se relaciona com outras pessoas na sua vida adulta, procurar ajuda para trabalhar isso. E quando a gente fala de criança e adolescente, também não esperar já existir um problema instalado. Se você tem condições, no sentido não só financeiro, né? Mas entende essa importância, leva essa criança, esse adolescente para fazer o acompanhamento psicoterapêutico mesmo, voltado para eles, porque querendo ou não é uma falta, é uma lacuna que fica na vida desses indivíduos, né? E isso influencia muito na formação da personalidade. Mas uma coisa que eu sempre digo é mostrar para essa criança e para esse adolescente o lado positivo da vida deles também, que existem outras figuras ali que também os amam, que se importam, né, que estão ali presentes, que não necessariamente vai ser o pai biológico, mas vão ser outras figuras, como a gente falou, um tio, um avô, um amigo, que está ali e que se importa e que se faz presente. Ao invés de focar no que a gente não tem, focar no que a gente tem, né? Inclusive, tem tantas crianças, tantos adolescentes que têm mais de uma figura masculina como referência, né? Então, não focar só nessa falta, focar naquilo que você tem de positivo também nesses outros contextos. Até porque a gente sabe que existem muitas mães super guerreiras aí, né? Que criam seus filhos sem essa figura realmente paterna e criam muito bem. E que, apesar de, sim,
ficar essa lacuna, esse buraco na vida desses indivíduos, mas isso é algo que a longo prazo pode ser trabalhado e que muito mais importante do que você ter, às vezes, uma figura paterna que é negativa, que vai proporcionar, às vezes, traumas, né, e coisas ruins, na falta disso é melhor você ter outras referências masculinas e trabalhar essas questões de uma outra forma. Às vezes porque o prejuízo é muito maior a convivência, né, com essa figura, né? Exatamente. Então, se não for para você realmente exercer um papel de pai real, né, participativo, dividindo ali as tarefas, porque isso também é muito importante. Hoje em dia, a gente vê muitos casais que, quando se separam, trabalham com a guarda compartilhada. Né? Então não tem mais realmente aquela coisa de, não, isso é responsabilidade sua e eu pego só final de semana para eu ver. Né? A gente divide as responsabilidades, ajuda a pegar na escola, participa realmente da vida do filho, porque isso é muito importante. Não é porque às vezes o casal se separou, né, ou qualquer outra questão, que o pai também não pode se fazer presente de alguma maneira na vida dessas crianças e desses adolescentes. Isso, lembrando que são os responsáveis, né, da criança e do adolescente que devem, proporcionar ambientes saudáveis, tranquilos, para que eles tenham saúde física e emocional. Isso mesmo. E se todo mundo soubesse o quanto isso influencia, né, a gente teria realmente menos adolescentes com questões mal resolvidas e adultos bem mais estruturados também. Exatamente. E todo mundo, seria tão bom que todo mundo fizesse terapia, né, gente? Exatamente. Que aí a gente já resolveria as nossas questões. Já, isso mesmo. Júlia, obrigada pela participação. Adorei nossa conversa de hoje. Vi até o próximo mês agora. Até o próximo mês. É sempre maravilhoso estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Júlia Arnaud. Ela que é especialista aqui, né, gente, em neuropsicologia, trazendo essa reflexão aqui sobre a importância do pai e da figura paterna para os filhos. Para você que chegou agora, já no finalzinho da entrevista, não fica triste não, que você pode acompanhar na íntegra, que essa entrevista vai ficar no nosso site, tá bom? 10 horas.